Hello! Se você está aqui, é porque você tem interesse em saber mais sobre entrevista de emprego em inglês. Seja porque você quer uma oportunidade lá fora, né, em uma empresa internacional, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, não importa, uma empresa que vai te entrevistar 100% em inglês. Ou até mesmo se você quer uma oportunidade no Brasil, mas de uma empresa multinacional, que também vai exigir de você o conhecimento em inglês e que isso vai ser sim considerado na hora da entrevista de emprego, né? Então, às vezes a gente até sabe inglês, domina ali na nossa área, mas e na hora da entrevista? O que será que pode ser perguntado? Como que a gente responde? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa aula. Vamos lá então? Meu nome é Letícia, eu sou professora de inglês desde 2015, com foco em ajudar adultos que buscam inglês exatamente para evoluir na carreira. Então, vamos lá começar essa aula de hoje. Então, como eu disse, o objetivo dessa aula é exatamente contextualizar o que você pode esperar em uma entrevista de emprego para não ser pego de surpresa, tá? Então, para isso eu vou trazer aqui as perguntas mais comuns, selecionadas por profissionais de RH. Eu sou professora de inglês, né? Eu não sou profissional de RH, mas nesses anos ensinando, além de já ter passado por muitas entrevistas de emprego, inclusive em inglês, então eu tenho bastante experiência com isso, também procurei, né, a partir de especialistas, saber quais são essas perguntas mais comuns. E aqui eu trago, do ponto de vista do idioma, quais estruturas você pode usar. Lembrando que a ideia não é que você decore, tá? Se você pensar em decorar, memorizar frases, isso não vai funcionar. A ideia é que você saiba o que esperar e se prepare. E dentro do seu contexto, você saiba que informação dá e que estruturas você pode usar ali na hora. Então, lembrando, a ideia aqui não é decorar frases, mas sim entender contextos e ver qual é a melhor forma de responder a essas perguntas. Bom, antes da gente começar, eu queria trazer aqui alguns vocabulários que são muito comuns quando a gente fala das pessoas que vão entrevistar, né? Então, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente tem dois lados: alguém que está sendo entrevistado e alguém que entrevista, que faz as perguntas. Essa pessoa que faz as perguntas, que é o interviewer, pode ser um profissional de Human Resources, que é o que a gente chama aqui no Brasil de RH, pode ser um supervisor, que é o supervisor ali daquela área, daquele departamento, ou principalmente, se você já está mais num estágio avançado ali do processo seletivo, até pode ser um CEO ou owner, que é o proprietário. Então, aqui são só algumas palavras para a gente contextualizar sobre quem pode ser o seu interviewer na hora que ele se apresenta. Ele pode se apresentar, I'm the supervisor, I'm the CEO, ou I'm the Human Resources Manager. Antes da gente falar sobre as perguntas, eu queria falar um pouco sobre o começo da entrevista. Assim como em português a gente tem a small talk, que é aquela conversinha do começo da entrevista. Oi, tudo bem? Chegou bem aqui, foi difícil de achar lugar? Em inglês, você pode também ter isso, né? Isso é muito cultural, então é tendência que você veja isso menos em empresas internacionais, mas pode acontecer. Se acontecer da pessoa perguntar, oi, tudo bem? Como vai você? Seja educado, né? Seja polido ali, mas não fale muito. A ideia aqui não é que você conte como foi seu dia, sua semana, seu mês, que seu filho tá doente, não é isso. A ideia é ser educado. Então, obrigada, eu tô bem, e você? É uma small talk mesmo, bem breve. E nessa parte de be polite, seja educado, sempre agradeça, né? Então, uma forma já de começar a entrevista é você falar Thank you for taking the time to meet me. Thank you for taking the time to meet me. Então, você está ali agradecendo pelo tempo da pessoa, até porque é muito provável que ela esteja entrevistando várias pessoas naquele dia, tá? Então, uma boa forma de começar essa entrevista é falando Thank you for taking the time to meet me. A pergunta mais comum, né, para começar, é sempre essa do Tell me about yourself. Tell me about yourself, que significa me conte sobre você. Tell me about yourself. Quando a pessoa pergunta Tell me about yourself, o que ela está esperando nesse contexto de entrevista de emprego é um pitch. Ou seja, que você muito brevemente
venda o seu peixe. Fale quem você é, por que você faz o que faz e algumas conquistas relevantes que você teve ali ao longo da sua carreira. Então, tell me about yourself. Dependendo de diferentes contextos, você pode ter respostas diferentes, né? Então, se for em uma small talk ali de alguém que você está conhecendo, você pode falar mais sobre a sua vida pessoal. Não é o caso aqui. Aqui é uma entrevista de emprego em que a pessoa quer saber quem você é e o que você tem a oferecer para aquela empresa. Então, seja breve, né? Comece com I'm, para falar o seu nome. I'm Leticia, I'm Anna, I'm Mary. Quanto tempo você está naquela profissão? Então, você vai usar I have been working. I have been working. Então, eu, né, trabalho. I have been working as. E você fala a sua profissão. Então, se eu for falar, por exemplo, que eu trabalho como professora há 10 anos, eu vou falar I have been working as a teacher for 10 years. I have been working as a teacher for 10 years. Depois você vai falar sobre por que você gosta daquele emprego, daquela área, né? I love education. I have the purpose of changing people's lives through education. Então, por que você faz o que faz? Por fim, 2 a 3 momentos da sua carreira que foram relevantes, né? Principalmente que foram relevantes para aquela vaga que você está aplicando. Então, que você fale sobre a sua experiência. E aí você pode usar o I have worked as. I have worked as. Então, eu já trabalhei como... E aí você explica sobre a posição que você já ocupou. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa que acabou de se graduar, né? Uma pessoa que acabou de se formar. E aí você pode falar I am, como eu disse, né? E fala seu nome. Fulano. A recent college graduate. Então, uma pessoa que acabou de se formar. E aí, quando você for falar o nome da sua universidade, da sua faculdade, você usa from. I have graduated from Unesp. I have graduated from the University of... E o nome da faculdade. Quando você vai falar a área que você se formou, aí você usa in. Por isso que eu destaquei aqui. I have just graduated with honors in biochemistry. In biochemistry. E aqui você adapta para a sua realidade, né? In marketing, in e a área que você se formou. Depois, você vai falar que você gostaria de trabalhar na posição, né? Então aqui, no caso que é uma pessoa que acabou de se formar, por isso que tá assim, I'd love to work as a lab assistant. I'd love to work as a lab assistant. Então, eu adoraria trabalhar como uma assistente de laboratório. Como é uma pessoa que acabou de se formar, né? Por isso que tá como assistente. Mas poderia ser, por exemplo, I'd love to work as a marketing analyst. Ok? Aí você fala sobre a vaga. E muito brevemente você fala sobre as suas qualidades. A gente vai voltar sobre essa questão das qualidades, mas aqui é de uma forma muito breve para a pessoa te conhecer, né? Para saber quais são as suas características. Então, I am passionate, hardworking and extremely responsible. That's it. Seja breve, objetivo e foque nas suas qualidades e no seu trabalho. Question number 2. Why do you want to work here? Why? Por quê? Por que você quer trabalhar aqui? Essa pergunta é feita principalmente para saber se você já conhece um pouquinho que seja da empresa. Sempre que for aplicar para uma vaga, aplicar para trabalhar em uma empresa, pesquise sobre a empresa. Pesquise quais são os produtos, quais são os serviços, quais são os projetos daquela empresa, quais são os valores. Principalmente empresas mais estruturadas sempre deixam isso muito claro no site, no LinkedIn, os valores, a missão. Por que aquela empresa existe? Por quê? Porque nessa hora é a hora que eles vão avaliar se o candidato sabe realmente sobre aquela empresa ou se ele só aplicou para a vaga porque viu ela lá disponível, né? E não é a ideia. A ideia é que eles vejam que você saiba sobre a empresa, saiba onde você está pisando, né? Que seja intencional a sua candidatura lá. Então, para isso, você pode falar I'm very passionate about, para falar que você é apaixonado por
exatamente algo que tem a ver com aquela empresa. Então, por exemplo, se eu estou aplicando para uma empresa relacionada à educação, vou falar que eu sou apaixonado por education. Education. Depois você pode falar sobre a sua experiência em relação a algo que se conecta com aquela empresa. I've studied about. Então, eu estudei sobre. E também que você pode falar que você sempre quis trabalhar com algo, né? Então, I've always wanted to. I've always wanted to. Eu sempre quis. E aí você pode falar que você sempre quis trabalhar com aquele segmento. Ou que você sempre quis colocar em prática algo que você viu muito na teoria, numa pós-graduação, por exemplo, enfim. E se você é muito fã daquela empresa, se você já acompanha faz tempo, você pode usar essa frase que é I've been following your company for the past few years. I've been following your company for the past few years. Que significa que você já conhece a empresa e vem acompanhando, né, a evolução dela, vem acompanhando realmente a empresa nos últimos anos, ou seja, que você não caiu de paraquedas agora. Então, veja sempre os valores da empresa e relacione ao que, né, tem a ver com você na hora de responder a essa pergunta. A próxima é uma das perguntas mais tricky que a gente tem, né? Que é What are your strengths and your weaknesses? Suas forças e suas fraquezas. Qual que é o objetivo dessa pergunta, segundo os profissionais de RH? O objetivo é exatamente entender se você tem autoconhecimento, né, sobre as suas fraquezas e as suas forças, e também se você tem humildade, né, para admitir esses dois. Para falar das suas forças é mais fácil, geralmente, né? Eu trouxe uma lista aqui de alguns exemplos, mas pense em vantagens que você geralmente tem, seja porque você é dedicado, porque você é bom em trabalhar em equipe, e traga aqui sempre o que tem a ver com aquela posição, né? Então, por exemplo, oh, I'm good with teamwork. I'm good at teamwork. Se você vai realmente trabalhar em uma equipe, faz sentido. Se é uma posição mais criativa, citar que você é uma creative person, é ótimo também. Agora, o desafio geralmente é responder o do lado, né? Que é o weakness. As weaknesses são as suas fraquezas. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Se por um lado a gente tem que ser sincero, obviamente, né? Profissional de RH bom vai perceber se você está sendo sincero. Por outro, você tem que tomar cuidado sobre qual fraqueza você vai citar aqui. Porque se for uma fraqueza que vai comprometer muito a sua candidatura, não é muito bacana. Exemplo prático. Se você está aplicando para uma vaga que exige que você seja muito extrovertido e você fala que você é extremamente introvertido, muito provavelmente você está aplicando para uma vaga errada, né? Então, não é nem questão de mentir, é uma questão de rever se aquela vaga realmente é para você. Agora, se você está aplicando para uma vaga que não exige que você seja extremamente extroverted, tá tudo bem você citar que você é introverted. Você é mais na sua. E é uma característica sua, né? Que pode ser visto por algumas pessoas como uma fraqueza. Mas mais importante do que isso, ao citar a sua fraqueza, fale como você está solucionando ela. Por exemplo, se o seu problema é com presentation skills, se você tem muita vergonha de apresentar para muitas pessoas, vou trazer um exemplo prático aqui de como falar sobre isso. Então você pode falar qual é a fraqueza direto, né? My greatest weakness is, minha maior fraqueza é, você fala o que é. E aí você pode falar, I'm comfortable when I talk one-on-one. Quando eu falo, né, cara a cara com uma pessoa só. Or in small groups. Ou em grupos pequenos. But I tend to get nervous. Então eu tendo a ficar nervoso. Aqui você já tá falando que não é sempre, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. Você tem a tendência de ficar nervoso para falar para grupos maiores. Mas mais do que isso, você vai usar aqui however, entretanto, e dá a solução que você está dando para aquele problema. However, I am taking steps to overcome this weakness. Ou seja, eu tenho essa fraqueza, né? My greatest weakness is presentation skills. However, entretanto, I'm taking steps to overcome this weakness. Eu tô fazendo algumas coisas para
superar, to overcome this weakness. E aí você fala o que você está fazendo. For instance, for example, e falar o que você está fazendo para superar. Oh, I have been practicing, I have been studying, I have been taking classes. O que você está fazendo para melhorar aquela fraqueza? Next question. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? Onde você se vê daqui 5 anos? Essa pergunta pode vir de outras 3 formas. What's your definition of success? What's your definition of success? What are your long-term career objectives? What are your long-term career objectives? E what do you expect from this job? What do you expect from this job? Que é, na verdade, o que eles querem saber, né? Se os seus planos futuros, seus planos de longo prazo, têm a ver com aquele trabalho para o qual você está aplicando, né? Se está alinhado. Porque se você responder aqui que você se vê em uma posição, em uma área completamente diferente, já não vai fazer muito sentido, né? Então, aqui um exemplo prático. In the next 5 years, I'd love to. Então, nos próximos 5 anos, eu adoraria. E aqui você pode falar sobre perspectiva de crescimento. Então, aqui um exemplo é I'd love to be perceived as an expert. I'd love to be perceived as an expert. Então, eu adoraria ser visto, né, como um expert na minha área. E qual é a conexão que você vai fazer isso com a empresa? Se é uma empresa que é referência na área dela, você pode citar isso, né? As a leader in the industry, então como líder ali daquela área, você vê que naquela empresa você tem essa oportunidade de aprender muito, de crescer e de colaborar para esse crescimento da empresa e seu. Então, de que forma você e a empresa estarão alinhados para o futuro? Essa é a ideia de resposta para essa pergunta. Number 5. Why have you left your last job? Why have you left your last job? Então, por que você deixou, né? Porque você saiu do seu último emprego, do seu último trabalho. Aqui, o HR quer saber se você teve bons motivos para sair desse trabalho, né? O que aconteceu. E se você realmente teve um motivo plausível ou se você vai sair a qualquer momento daquela empresa quando aparecer uma oportunidade melhor do nada, ou quando as coisas começarem a ficar ruins naquela empresa, você vai pular do barco, né? Então aqui é muito importante. Primeiro, ser sincero. Sempre seja sincero na sua entrevista. Mas aqui especialmente porque eles podem conferir essa entrevista, essa informação com a empresa anterior, né? Então sempre seja sincero. Mas cuidado, não fale mal do seu empregador, não fale mal da empresa anterior. E sim, fale o porquê, né? Então se você, por exemplo... se você percebeu que era hora já de novos desafios, de mudar de área, se não tinha para onde crescer, principalmente naquela empresa, e agora você está procurando crescimento, fale sobre isso, né? Então, fale mais sobre você, sobre as suas perspectivas de crescimento, de mudança, ao invés de falar mal da empresa onde você trabalhou. Aqui um exemplo. I felt like it was time. Então, eu achei que era hora. Mas por quê, né? Então aqui ele fala, I got the point where everything I was doing was felt monotonous. Tava tudo monótono, não tinha novidade, não tinha desafios. There were no challenges. I learned, I helped, I delivered amazing results, but it was time to switch to something new. Então era hora de mudar para alguma coisa nova. Ou você pode enfatizar que de fato não havia possibilidade de crescimento, né? There was a lack of growth opportunities. Então, havia uma falta de opções de crescimento ali na empresa anterior e você quer crescer, né? Então, por isso você está procurando novas oportunidades. Number 6. What are your salary expectations? Então, qual sua expectativa salarial? Quanto você quer ganhar? Para responder essa pergunta, sempre faça uma pesquisa, né? Então, qual que é a média que as pessoas ali no mesmo nível que você estão ganhando? Faça isso pensando no lugar onde a empresa está localizada, óbvio, né? Sempre em relação ao seu nível. Então, se você é júnior, pesquise quanto profissionais júniores na sua área estão ganhando. Sênior, mesma coisa.
Para ajudar nisso, você pode usar o Glassdoor, que é um site ali onde as pessoas colocam os salários delas de forma anônima, e aí eles mostram uma média ali das profissões. E também você pode levar em consideração, é lógico, se você já estiver ali na área, qual o seu salário atual, para você poder negociar aí também um salário em que você ganhe mais, né? Mas lembrando que você sempre vai ter a opção de negociar. E na hora de falar esse salário, use o range. Range é exatamente falar entre tanto e tanto, entre 30 e 40. Lembrando que algumas empresas podem te pedir esse valor por hora, né? Ou também anualmente, que é muito comum nos Estados Unidos. Então veja, pergunta para eles, né? O pagamento é por hora ou é anual, para eu ter uma noção também de quanto responder. Mas coloca sempre um range, que aí a empresa vai entender que dentro daquele range você aceitaria, né, a proposta deles. E um bônus é What are your hobbies? Muitas vezes quando eu fiz entrevista de emprego, me perguntaram isso. What are your hobbies? Quais são os seus hobbies? Ou eles podem me perguntar também, What do you do in your free time? O que você faz na hora livre? Aqui, geralmente, o recrutador já entendeu que você tem um fit com aquela vaga, mas ele quer saber se você tem um fit com a empresa, com os valores da empresa. Não tem como errar muito nessa pergunta, a não ser que você vá por dois caminhos. Um caminho muito comum da pessoa errar é ela falar que ela não tem hobbies, né? Que ela não tem paixões. Não faça isso. Se você não tem, procure um hobby, algo para fazer, porque não é saudável também que a pessoa seja workaholic, né? Que ela tem um burnout. Não é bacana. E também falar que você só tem hobby, né? Oh, all I do is play video games all day long. Eu só jogo videogame o dia inteiro. Também não é uma resposta bacana. Então, pense no seu hobby, o que você realmente gosta de fazer e compartilhe isso. Tem sido muito valorizado trazer esses hobbies, principalmente relacionado a artes, a trabalhos manuais, a atividade física, porque mostra que você pode colaborar de alguma outra forma. Principalmente se esse hobby tiver a ver com a sua posição. Então, por exemplo, se você está aplicando para copywriter e você gosta de ler, ou você gosta de praticar escrita criativa, vai ser bacana citar isso, né? Porque é um hobby e, além disso, tem alguma relação ali com o cargo, né, que você está aplicando, que pode te trazer algumas vantagens. Então, é bacana citar. Por fim, eu trouxe aqui, você vai conseguir baixar esse arquivo, alguns outros exemplos de questions, né, alguns que eu trouxe e mais alguns adicionais, com tip, que é uma dica, e example answers, exemplos de respostas aqui para você, ok? Então, essa foi a nossa aula de Job Interview, para você ter uma noção das principais perguntas, estar preparado. Lembre-se, não é para decorar, mas mais do que isso, pense, né, sobre essas respostas e esteja realmente preparado para elas. Caso você tenha interesse em mais conteúdo sobre mercado de trabalho, Job Interview e tudo mais relacionado a Business English, ou seja, inglês para o trabalho, inglês para o mercado de trabalho, vou deixar aqui também o link para a nossa inscrição da assinatura. Como funciona a assinatura? A assinatura de R$ 9,90 por mês, você recebe semanalmente conteúdos que foram selecionados por mim. Eu faço uma curadoria de conteúdos para que você evolua no seu inglês um pouquinho por dia. Então você tem atividades, vídeos, áudios selecionados por mim para praticar o inglês diariamente com atividades muito curtas que você consegue fazer da sua casa. Ok? Bom, guys, that's it. See you. Thank you very much.